Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, do verso 20 ao verso 25, nós vamos buscar a instrução do nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Até aqui, vamos ao Senhor em oração, irmãos. Santíssimo Deus, nós somos o teu povo, estamos reunidos em teu nome. Estamos aqui, ó Pai, segundo a tua instrução, buscando adorar ao Senhor. Declarar publicamente que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é um Deus presente, um Deus real, um Deus que chama um povo para relacionar-se com o Senhor. E nós estamos aqui para, assim, reconhecer, declarar e adorar. Nós pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco, Pai. Nossas incapacidades são muitas para que nós venhamos a entender de maneira correta a Tua palavra. Nosso pensamento é acelerado. Nosso coração se preocupa com outras coisas dessa vida. Pedimos então que o Senhor haja sobre nós e nos instrua, que o Senhor fale conosco. Ó Pai, nós queremos, como igreja reunida, interceder por aqueles que, por dificuldades diversas, não estão aqui cultuando presencialmente conosco. Cito nesse momento, ó Pai, o nome da nossa irmã Célia, que vem enfrentando aquele tratamento de saúde, e nós temos orado ao Senhor, pedindo que o Senhor restabeleça a saúde da nossa irmã, que ela tenha a sua saúde completamente revigorada e esteja conosco aqui adorando ao Senhor. Intercedemos também pelo presbítero Elias, que já há alguns dias vem enfrentando também dificuldades de saúde. Intercedemos por esses, ó Pai, como representantes de todos aqueles que enfrentam dificuldades na área de saúde ou qualquer outra área. Que o Senhor esteja agindo com Tua misericórdia e alcançando e abençoando e restaurando o Teu povo. É assim que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os pais que estão aqui, quando vocês precisam corrigir os filhos de vocês, ou quando precisaram no passado, vocês simplesmente disciplinaram fisicamente ou vocês se preocuparam em fazê-los entender o que estava errado e o que estava sendo corrigido? As histórias podem ser diversas. Mas e se você pensar nessa mesma pergunta e perguntar isso não como eu perguntei a você que é pai e mãe, mas pense nos seus pais. Os seus pais simplesmente batiam em você ou eles te faziam entender? Vamos um pouco mais longe. E os seus avós explicavam para os seus pais ou simplesmente batiam? Como era feita essa correção? Nós falamos um pouco pela manhã sobre a correção que o Senhor exige dos pais em relação aos filhos, porque Ele é pai e Ele instrui os seus filhos sobre a forma correta de se viver. Me lembro que quando eu era
mais novo, isso ficou muito claro na minha família, porque os meus pais sempre falavam sobre isso. E eles mencionavam que estavam orientando no momento da disciplina para que nós entendêssemos o motivo daquela disciplina. O que precisava ser abandonado, o que ele estava corrigindo e qual deveria ser o comportamento correto. E eles sempre explicavam por que eles estavam tão preocupados com isso. A minha mãe, com 7 anos, foi abandonada e passou de lares diferentes, de lar em lar, até que então foi adotada e começou a ser orientada. Meu pai tinha um pai alcoólatra, extremamente agressivo, que batia nos filhos, e meu pai sempre mencionava que ele sequer soube o motivo que ele estava apanhando. Não havia uma orientação, um pai que se abaixa até a altura do filho para comunicar, para instruir. Ele vai até o nível da comunicação do filho para dizer, olha, isso não deve ser feito mais. E se você persistir, é necessário que você sinta a dor do pecado, do erro, para que você não volte a caminhar por esse caminho. E eu menciono essa questão da disciplina de pais e filhos, da instrução associada ao momento da correção, para que nós voltemos os olhos para um texto onde o apóstolo Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam como crianças. O apóstolo Paulo aqui fala com a igreja de uma maneira muito terna, ele diz irmãos. Veja, ele chega aos irmãos da igreja em uma carta, a palavra de Deus, ele diz irmãos. Ele fala com carinho e diz, não sejais crianças, meninos no juízo. Ele se volta para a igreja, se abaixa até o nível de comunicação daqueles irmãos e fala de maneira carinhosa, dizendo, não sejam assim imaturos no entendimento, no juízo. Agora, para que nós entendamos por que ele fala assim, nós temos visto já essa carta e sabemos que o apóstolo Paulo aqui tem instruído a igreja, principalmente nesse trecho da carta, sobre o culto, sobre os erros que eles vinham cometendo por causa daquelas divisões e contendas que havia na igreja, exatamente no momento de culto. E ele falou do uso do véu, falou da celebração da ceia, vem instruindo sobre o uso dos dons, progredindo assim nessa explicação sobre o culto, sobre a liturgia, sobre o que deve ser feito e como deve ser feito no uso dos dons, das vocações, dentro do contexto da igreja. A grande preocupação do apóstolo Paulo aqui nesse trecho tem sido mostrada pela palavra edificação. Essa é uma palavra-chave que ele aborda no capítulo 13, início do capítulo 14, onde ele repete várias vezes dizendo, olha, o principal no culto é que haja edificação, que algo seja construído na vida dos crentes. O culto precisa ser edificante na vida da igreja como um todo e na vida dos indivíduos. E ele já explicou que o exercício dos dons no culto, então, tem esse propósito, edificar. Precisam ser, assim, inteligíveis, inteligentes, com interpretação, ou seja, com entendimento. E agora ele menciona a possibilidade, nesse trecho, de um visitante entrar na igreja no momento de culto. E ele mostra, o culto pode ser entendível, inteligível, compreensível. No verso anterior, no verso 19, na tradução NVI, uma tradução bíblica muito conhecida, tem uma palavra um pouquinho diferente do que é usada na nossa tradução. Lá no verso 19, na NVI é dito, todavia, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Ele usa aqui o termo compreensíveis. 5 palavras que tragam entendimento, compreensão, são melhor do que 10.000 palavras que não se entende nada. O foco dele, então, é nos mostrar que o culto precisa edificar de maneira compreensível a todos que estão cultuando. O culto não pode ser regido simplesmente por experiências particulares, emocionais ou não. Nós estamos juntos, há um propósito e precisa então haver edificação
conjunta. Quando nós percebemos isso, então chegamos no verso 20, onde ele continua, como temos visto, é uma carta que ele escreveu de uma vez só, então não tem esse espaço ou mudança de assunto. No verso 20, então ele diz: não sejais meninos no juízo. E a palavra juízo aqui nos remete exatamente a essa compreensão, entendimento, maturidade. Porque criança não tem muito dessas coisas, porque ainda está sendo amadurecido. Seu lóbulo frontal ainda está sendo amadurecido. E ele diz: olha, vocês até podem ser assim, imaturos, serem como crianças, com relação à malícia, à maldade. Mas sobre o entendimento, vocês precisam ter juízo, vocês precisam ter compreensão, vocês precisam ser maduros. E veja que essa expressão aqui, nessa altura da carta, já estamos indo para o final da carta, ela é bem comum. Ele falou várias vezes que os crentes em Corinto estavam agindo como crianças, ou seja, crentes completamente imaturos, irresponsáveis, sem juízo. E então ele volta a usar essa expressão para dizer: irmãos, sejam mais maduros, tenham entendimento do que vocês estão fazendo no culto. E isso está em completa concordância com o que Jesus Cristo fala, e é narrado lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, verso 16, Cristo usa essa mesma forma de ensinar. Lá em Mateus ele diz: eis que eu vos envio, ele está falando com os seus discípulos, como ovelhas para o meio de lobos. Olha a analogia, ovelhas em meio de lobos. E então ele diz: sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Cristo faz essa mesma forma de comunicação. Paulo diz: sejam crianças, sim, com relação à maldade, mas sejam maduros, adultos com relação ao juízo, à compreensão, à maturidade. E aqui a gente precisa analisar um pouco algo que Paulo se utiliza no texto, porque a partir do verso 21, nós vemos uma citação que ele faz do Antigo Testamento. É um texto de Isaías. Mas a gente precisa entender um pouco mais sobre essa citação para ter uma compreensão mais profunda da forma com que ele argumenta sobre essa maturidade no culto. Ou seja, um culto ordeiro, um culto inteligente, um culto onde há edificação. Se nós voltarmos lá para o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, há ali uma extensa instrução de Deus para o povo. E ali no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14, há uma lista muito grande de bênçãos que Moisés anuncia ao povo, dizendo: Deus vai abençoar vocês, caso vocês obedeçam a Deus. Percebe a analogia do pai que cuida do filho, que orienta o filho? Olha, eu vou cuidar de você, não vai faltar nada para você. Pense no texto que nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 12, no momento de trazermos os nossos dízimos e ofertas, onde Deus diz: eu sei do que você precisa. Preocupe-se em viver de acordo com o cidadão do meu reino, e eu cuido das coisas que você precisa. E aqui, lá em Deuteronômio, capítulo 28, há essa lista de bênçãos. Caso vocês vivam de acordo com a vontade de Deus, serão assim abençoados. A partir do verso 15, lá de Deuteronômio 28, há muito mais versículos depois, a partir do verso 15, falando das maldições, ou seja, há mais versículos falando do castigo, do peso da mão, da maldição sobre o povo, caso eles não obedecessem. Até o verso 14, bênçãos caso obedeçam. A partir do verso 15, maldições caso desobedeçam. E o ponto alto, e veja que há muito mais versículos, o versículo 49 de Deuteronômio 28 chega no ápice dessas maldições. E lá no versículo 49 é dito que uma das maldições é que eles seriam invadidos e dominados por um povo cuja a língua eles não entenderiam. E esse povo, que eles não entenderiam nada que estavam dizendo, dominaria e tomaria a terra do povo de Deus. A terra tão importante para o povo. A terra que para um israelita, para um judeu, era algo tão precioso. O lugar dele, o endereço dele nessa terra criada por Deus. E ele diz: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe. Da extremidade da terra virá.
como um vôo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Depois de muito tempo, depois desse texto de Deuteronômio, nós vemos outras menções, mas quando o profeta Isaías está profetizando, anunciando a palavra de Deus ao povo, esse povo começa a zombar de Isaías. Começam, inclusive, os líderes religiosos daquela época, começam a zombar de Isaías, falando que ele ficava repetindo as mesmas coisas. Faça isso, faça aquilo, e eles zombando de Isaías. Lá na profecia, então, em Isaías capítulo 28, e é o texto que o apóstolo Paulo cita, o profeta diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Ou seja, Deus, por meio do profeta Isaías, estava dizendo: já que eu estou falando na língua de vocês, e vocês não estão me obedecendo, ou seja, vocês estão ignorando o que eu estou falando com vocês, então vocês agora vão ter sobre vocês língua estranha. E nem assim vocês vão entender, ou seja, vocês vão continuar sem entender. Só que agora vocês sequer vão saber o que eu estou falando. Vocês sequer vão compreender o que eu estou falando. Vocês nem vão ter a oportunidade de escutar, entender e ignorar. Porque nem entender vocês vão. Ou seja, quando o apóstolo Paulo vai lá atrás do profeta Isaías, e o profeta Isaías vai lá em Deuteronômio buscar essa questão de uma língua que não se entende, o apóstolo Paulo aqui está mostrando: olha, quando Deus fala com o seu povo, coisas que o seu povo não entende, não tem como o povo saber o que é para fazer. E Paulo vai lá atrás para nos trazer para o contexto de um dom que era real, dado por Deus, mas estava sendo mal utilizado pela igreja dentro do culto. E ele diz: olha, quando as coisas são ditas e você não me entende, isso não é bom. Isso não é sinal de bênção. Isso é sinal de algo que você sequer entende o que está acontecendo. E isso então não pode ser bom. O que estão dizendo? Estão exaltando a Deus ou não? Estão exaltando a você? O que está sendo dito? O que está sendo pronunciado nessas palavras que vocês não entendem no contexto do culto? Isso precisa nos levar à reflexão. Deus, em toda a história, tem se revelado ao seu povo de maneira que o povo entenda. O dom de línguas, então, é exatamente com esse propósito que é derramado sobre a igreja. Para que as pessoas que falam em outros idiomas possam entender o evangelho, possam ser alcançados. E aqui a igreja, então, cheia de vaidade por causa desse dom, começa a usar o dom indiscriminadamente no contexto de culto, só que ninguém está entendendo nada. É uma grande bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém está entendendo o que o outro está dizendo. E Paulo diz: qual é a maturidade disso? Qual é a edificação? Como isso tem sido feito de maneira ajuizada, racional? Há um outro texto que reforça essa ideia, que é presente em todo o Antigo Testamento, anunciado pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 5, verso 15, ele diz: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja línguas ignoras, e não entendes o que ela fala. Veja que Deus, em todo o Antigo Testamento, mostra ali em Deuteronômio, Isaías, Jeremias, que quando você não obedece, então ele traz sobre você um povo que domina e toma a sua bênção, e você sequer entende o que eles estão falando. Você sequer entende para poder, então, negociar, ou concordar, ou discordar com aqueles que estão retirando de ti a bênção. Por que eu estou citando todos esses textos, irmãos? Porque aqui no verso 21 de 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está citando lá o texto de Isaías 28, 11, que está dentro desse contexto. Ou seja, ele vai lá no Antigo Testamento, interpreta o Antigo Testamento para nós, trazendo isso para o Novo Testamento, dizendo que quando a igreja não entende a língua, não entende o que Deus está falando, isso é sinal de maldição. Isso não é sinal de bênção. Se você não entende, como é que você responde a Deus? Como é que nós nos relacionamos com um Deus que nos fala coisas que não podemos entender? Nós precisamos ser muito gratos, porque nós temos a Bíblia na nossa língua. E uma tradução que os maiores estudiosos têm dito, é uma tradução muito boa, é confiável. Você pode entender claramente em português o que Deus revelou a você.
O apóstolo Paulo, então, faz essa abertura, fala do juízo ou da falta do juízo dentro da igreja, dentro do contexto de culto. Ele fala de lábios que pronunciam línguas estranhas, que as pessoas não entendem, e então no verso 22 ele começa a conduzir a igreja no entendimento mais profundo sobre o dom de línguas. Ele diz, uma língua, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes. Olha que interessante. O dom de línguas é um sinal, ok? Ele não nega que isso é um milagre, é um dom concedido por Deus. Mas é um dom que tem um propósito. E a gente já refletiu bastante aqui sobre propósito. Propósito do culto, propósito da sua vida, propósito de amar um ao outro, propósito de esperar, propósito de realizar os sacramentos. E ele diz, olha, o dom de línguas tem um propósito, mas não é para os crentes. E aqui não é simplesmente, não é para crentes usarem ou manifestarem. Ele está dizendo, vocês estão reunidos como crentes para adorarem a Deus? Então, não é hora de usar esse dom. Esse dom ele tem um propósito em outro momento, para ser usado de outra forma. Ele diz, é para incrédulos, aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que não creem em Deus, que não foram apresentados ao Evangelho de maneira que entendam. E ele então diz no verso 22, mas a profecia não é para o incrédulo, e sim para os que creem. Então, o apóstolo Paulo aqui coloca de novo o dom de línguas e o dom de profecias. Nós já entendemos bastante sobre esses dois. E ele faz um comparativo aqui. No culto, como adultos maduros, vocês vão praticar o uso do dom de entendimento da palavra, de proclamação da palavra de Deus, para que haja edificação. E o dom de línguas, ele deve sim ser usado e deve ser agradecido, né? A prática dele deve ser grata a Deus. Mas ele tem um propósito distinto. Ele é para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. E por isso você tem a capacidade dada por Deus para falar no idioma que ele vai entender. E ele amplia isso. Se, pois, verso 23, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, ou seja, é culto, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, ou seja, aqueles que não têm conhecimento, ou incrédulos, ele diz, não dirão porventura que estáis loucos? Olha que interessante o raciocínio. E veja que muitas pessoas que não são crentes, eles olham para nós da igreja e eles costumam fazer esse tipo de brincadeira. Parece um bando de louco. E muitas vezes o comportamento da igreja faz com que nós sejamos ainda mais motivo de zombaria. De fato, o evangelho é loucura para aqueles que não creem. Mas, às vezes, o comportamento assusta mais do que a própria essência do evangelho. Quando a palavra de Deus diz que o evangelho é loucura, está falando da essência do evangelho. E isso você não deve se preocupar. Se eles acham que é loucura, a essência de Deus que envia o seu Filho para salvar aqueles que são pecadores, ok, que pensem que somos loucos de crer nesse Deus e nesse Evangelho. Mas quando o nosso comportamento, pessoas gritando, caindo, falando coisas sem sentido, é visto por um estranho, por alguém que nunca viu isso, pode ser que a imagem seja a pior possível. Talvez ele vá em um local onde pessoas que fazem tratamento psicológico estão ali todas reunidas e o comportamento seja mais amigável do que um comportamento desse tipo. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Ele diz, a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas são chamadas pelo entendimento e não por experiências individuais que não trazem sentido algum do que Deus está revelando ao seu povo. Esse raciocínio que ele faz aqui, irmãos, ele nos leva a um entendimento muito profundo daquilo que Deus tem nos chamado a viver de maneira real na igreja. Imagina um culto onde só há barulho, som sem sentido, todos falando ao mesmo tempo, e aí entra o visitante. Ele pode estar num momento de dificuldade, pode estar passando por uma provação muito grande, e ele então vai em busca de alento, de consolo, de conforto, talvez numa última esperança, já sem sentido, vivendo, ele vai numa última esperança buscar sentido para a sua existência.
E quando ele chega na igreja, ele diz, se esse é o sentido, eu prefiro viver a minha vida sem sentido. Esse povo é maluco, não tem sentido algum no que eles fazem, no que eles praticam no contexto de culto. E era algo parecido com isso que a igreja de Corinto estava vivendo naquela época. E o apóstolo Paulo, então, chega de maneira pastoral, amorosa, e corrige essas pessoas na linguagem deles. Falando, olha, eu preciso falar com vocês como se fala com criança. Deixa eu explicar para vocês. Está uma bagunça isso aí. Vocês não podem continuar com isso, porque isso não é um culto que edifica. E o culto que edifica, ele é edificante exatamente porque você glorifica a Deus sabendo o que você está fazendo. E nós precisamos ter muita consciência disso. Muitas vezes é dito, especialmente no nosso tempo, onde muito do relativismo encontrou espaço há muitos anos. Então tudo é relativo. E então você, com medo de fazer um julgamento sobre o comportamento do outro, um comportamento notoriamente, de acordo com a Bíblia, errado, e você então diz, olha, não vou julgar, não vou condenar, deixa fazer e tal. E você não reprova, não instrui, não conversa, não busca entendimento. Mas o Senhor, em toda a história do seu povo, ele chama o povo a viver de maneira inteligente. E isso nos distingue. Nós somos o povo criado segundo a imagem de Deus. A Bíblia toda nos revela que Deus tem uma sabedoria incalculável para nós. Que Deus tem uma inteligência que não conseguimos conhecer a sua plenitude. E Ele, então, nos faz a sua imagem e Ele diz, vocês são a glória da criação. Exatamente porque nós somos a imagem de Deus. Nós não somos animais racionais. Nós somos homem, segundo a imagem de Deus. Animais são animais. Não tem a imagem de Deus. Não é só a capacidade cognitiva que nos difere dos animais. Tem muitas outras coisas que nos diferem. E Deus, então, nos chama a entender quem Ele é, quem nós somos e como Ele quer que nós vivamos exatamente por essa característica tão distinta com que Ele nos cria. E se nós, então, queremos viver por instinto, como animais, vivendo apenas por pulsão, por emoção, nós vamos nos tornar como eles. E Deus nos chama, então, a julgar todas as coisas, a analisar, a agir com maturidade sobre todas as coisas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no momento em que esses dons são concedidos à igreja, nós temos um texto ali no capítulo 2, no verso 13, quando os apóstolos estão ali na manifestação desses dons e pessoas observam que eles estão falando em outra língua e ao receberem, e essas pessoas começam a zombar deles, dizendo, olha, eles estão embriagados. E Pedro então se levanta, a partir do verso 14 e 15, de Atos 2, e diz, não, isso não é embriaguez, tem algo acontecendo aqui entre nós. E veja que essa manifestação, ela foi necessária para evidenciar um sinal sobrenatural de que Deus, em Cristo Jesus, que foi assunto aos céus, agora está presente na igreja. E a igreja continua a realizar sinais miraculosos, provando ou evidenciando que Cristo está presente no meio desse povo. Então era necessário que isso acontecesse naquela época. É uma grande evidência de que Cristo não simplesmente sumiu, foi embora, fugiu, ou morreu de fato e desapareceu. Não, há sinais evidenciando um poder sobrenatural. E por isso os apóstolos têm aqueles dons extraordinários, e a igreja também tem dons que são extraordinários, como o dom de línguas, o dom de profecias, que está nessa transição, e hoje é nesse formato de proclamação apenas da palavra revelada. Ali a palavra está sendo revelada, mas nós temos outros sinais, como a sombra de Pedro, que cura. Eles têm esses dons, e esses dons são esses sinais que Deus está concedendo à igreja, que eram necessários para aquele momento de transição extraordinária da igreja. E então as pessoas olham para aquilo e dizem, eles estão embriagados. Agora, veja que hoje, se nós somos vistos falando coisas sem sentido, as pessoas também vão imaginar, olha, eles estão fazendo uso de chá, né, de santo daime e qualquer outra droga alucinógena, porque não faz sentido algum. E se nós nos igualarmos ao comportamento das pessoas que agem de maneira irracional,
qual é a inteligência disso? Qual é o chamado de um Deus inteligente que chama o povo a adorar Ele de maneira inteligente? O apóstolo Paulo explica ainda um pouco mais no verso 24, dizendo, porém, se todos profetizarem, ele está aqui diferenciando, quando todo mundo está fazendo uso do dom de línguas no culto, isso vira uma bagunça. Não tem propósito de edificação. Mas se na igreja tiver pessoas proclamando a palavra, profetizando, e lembrando que a profecia aqui é um pouco diferente do que nós entendemos na prática da proclamação hoje, e aí entra um incrédulo ou um indouto, uma pessoa que não tem conhecimento do evangelho, então ele diz, aí agora, porque ele tem a capacidade de ouvir e entender. Ele já havia dito no capítulo anterior que era necessário, se alguém falasse em língua, que houvesse intérprete, ou seja, a pessoa precisa entender o que está sendo dito. E ele diz, então agora ela é convencida e por todos julgada. Há convencimento. Você não consegue convencer alguém com grito e barulho somente. Você precisa chamar a pessoa à consciência do que está acontecendo. E por isso lá no início eu falei dos pais que instruem seus filhos. E que talvez alguns de vocês aqui tenham histórico familiar de avós ou tataravós que não tinham essa paciência. E graças a Deus muitas coisas melhoraram, outras pioraram, mas os pais hoje têm muito mais consciência de instruir os seus filhos. Explicar, olha, isso aí que você está fazendo está errado. E Deus tem essa didática conosco. Ele nos instrui pelo entendimento, ele nos convence pelo o entendimento sobre os erros que nós estamos cometendo. Se a palavra de Deus é proclamada com entendimento, um visitante que entra na igreja, ele entende o evangelho e ele pode ser convertido, se essa for a vontade de Deus. Então, vamos aqui estabelecer uma distinção. Percebe que você um dia foi evangelizado. Você não tinha contato com o evangelho. Eu sei que essa não é a experiência de todos, mas digamos que alguns de nós aqui não conheciam o evangelho. E você foi evangelizado. Se você falava em outro idioma, alguém precisou te evangelizar no seu idioma. Você precisou entender o evangelho. Quando você entende o evangelho, a instrução de Deus, o nosso Pai, a nós é: reúnam-se semanalmente e procurem entender a palavra que eu vos anuncio, a instrução que eu vos deixo, a revelação que eu vos dou. Cristo é revelado a vocês por meio dessa palavra que foi revelada por meio de homens inspirados. E então nós semanalmente nos reunimos para nos dedicar, e é isso que nós estamos fazendo agora, um momento para entender a palavra de Deus. E isso não é feito aqui de maneira experiencial apenas, emotiva apenas, onde eu fico exaltado e procurando aqui emocionar vocês por diversos modos e usando diversas estratégias. Não, nós fazemos isso de maneira muito simples, onde um crente, como vocês, se dedica a estudar o texto, buscar entendimento pelos métodos corretos, segundo a nossa teologia, e então eu trago isso de maneira mastigada e exponho aqui para vocês, para que haja entendimento. E qual o propósito disso? Se você, então, se encontra em um caminho errado, o texto tem autoridade para te corrigir desse caminho. E Deus, então, como um pai, instrui e diz: abandone isso e comece a viver dessa forma. E assim a sua fé é aumentada, a sua fé é fortalecida e você, então, não perde a sua esperança na perseverança, na caminhada que você tem até os céus. Quando há a verdadeira proclamação da palavra, surge a possibilidade de pessoas que desconhecem conhecerem e pessoas que já conhecem serem edificadas, ou seja, elas conhecem mais, elas crescem nesse processo de santificação. Então, a proclamação da palavra é algo que deve continuar acontecendo na sua vida. Não é porque você foi convertido que você não precisa mais ir para a igreja, ou ler a Bíblia, ou estudar a Bíblia. Você precisa disso para crescer, porque se no momento da sua conversão você é como uma criança, você tem pouco conhecimento e maturidade sobre Deus,
e sua palavra. Então, na sua caminhada cristã, você vai amadurecendo e se tornando maduro, com maior entendimento dessa palavra. Agora, no verso 25, é bem curioso que ele fala que quando esse indouto, esse incrédulo entra na igreja e ele é impactado pela palavra que é proclamada de uma maneira clara, que pode ser entendida por ele, olha como ele diz no verso 25, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Que segredos do coração são esses? Veja, quando a palavra de Cristo é proclamada, a primeira reação de uma pessoa que verdadeiramente foi alcançada é arrependimento. Isso é preciosíssimo de entendermos, de compreendermos que isso acontece conosco. O primeiro sentimento, o primeiro entendimento que vem ao coração de alguém que vivia desgarrado, longe de Deus, e quando ele entende a mensagem do Evangelho, a primeira reação é arrependimento. E isso é completamente bíblico. Por que tem arrependimento? Eu, às vezes, falo até em tom de brincadeira aqui entre nós. Quando nós estamos evangelizando alguém, quando essa pessoa não tem entendimento da palavra, do Evangelho, você diz, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque Jesus veio para te salvar, e a pessoa que tem uma vida boa, aos olhos dela, que não tem entendimento do que está sendo dito ou do que você está tentando convencer, ela diz, eu preciso ser salvo de quê? Porque eu não estou perdido, eu sei onde eu moro, eu sei onde eu trabalho, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida digna, eu não mato, eu não roubo, salvar de quê? Então, a Bíblia nos diz que para que essa pessoa entenda que ela precisa ser salva, primeiro ela precisa entender que ela foi condenada. E aqui é necessário que nós desenvolvamos com muita maturidade esse evangelismo. Porque nós também não podemos ficar nas praças gritando, você vai para o inferno, você está condenado, você está perdido, porque isso também não faz sentido. A evangelização, então, ela precisa apresentar a maldição, e nós precisamos desenvolver métodos para deixar claro que a maldição ela é representativa, porque Adão pecou, então todos os seus descendentes sofrem a consequência dessa representação, e eu ilustro sempre nós que vivemos num país onde temos um presidente que é eleito por representatividade. Então, se o presidente que foi eleito pela maioria decide que o nosso país está em guerra, você está em guerra. Porque ele, o seu representante, decidiu. Então, em Adão, o nosso representante que caiu, todos nós caímos. Então, nós estamos debaixo de maldição. E então, nós vamos para o argumento do pecado, das falhas, onde, inevitavelmente, todo mundo reconhece. De fato, eu já errei, eu já pequei. Então, nós expomos a lei, expomos a vontade de Deus como uma vontade boa, a maldade como uma consequência da queda, e a maldade, ou as coisas ruins, as pragas, tsunamis, doenças, crianças que nascem com problema, não é porque Deus é mau. É porque o mundo está debaixo de maldição. Então, Deus se apresenta a esse povo com um evangelho que restaura todas as coisas. E então essa pessoa entende, então eu realmente preciso de salvação. É lógico que isso não vai acontecer sempre com todas as pessoas que você conversar. Mas se essa pessoa, pelos desígnios de Deus, for um escolhido e ela tiver nesse momento, certamente Deus pode usar a sua vida para alcançá-la. E nós, aqui também, no culto, podemos ser instrumentos, como isso já aconteceu algumas vezes aqui na nossa igreja. O apóstolo Paulo, tendo entendimento disso, ele fala exatamente isso lá na carta que ele escreve aos Romanos. O propósito da carta de Romanos é outro, e ali há uma grande discussão dentro da igreja de Roma sobre a lei e a sua capacidade de salvar, ou seja, salvação pelas obras da lei, e o apóstolo Paulo explica para aquelas pessoas, olha, deixa eu explicar algo bem claramente para vocês, a lei não salva, a lei mata. É Cristo Jesus, pela fé, que salva. A lei apontava para Cristo, e para sua incapacidade de se salvar. Então Cristo, aquele que cumpre a lei, veio para te salvar. E lá em Romanos, capítulo 7, verso 7, o apóstolo Paulo diz para aquela igreja assim, o que diremos, pois? Ele está falando de pecado, salvação, graça e lei. E ele diz, é a lei pecado? De modo nenhum, ele mesmo responde.
Aí ele argumenta, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha o raciocínio que ele faz. Eu não saberia que eu era um pecador se a lei não me dissesse que aquilo era pecado, aquilo que eu fazia. E aí ele dá um exemplo. Eu não teria conhecido a cobiça como algo errado se a lei, ou seja, os 10 mandamentos, não me dissesse, é pecado cobiçar. Desejar de maneira invejosa aquilo que é do outro. E desejar que o outro perca para que você ganhe. Ele diz, eu não ia saber disso, porque no mundo, nas nossas pulsões naturais, isso é normal. Né? Eu desejo ter o que o outro tem. E enquanto eu não faça mal com meus próprios braços àquela pessoa, então não estou fazendo nada de errado. Mas a lei me diz, não é só quando você vai lá e toma e rouba, é quando você deseja de maneira maliciosa, e deseja inclusive que a pessoa perca aquilo, para que você seja satisfeito. Está errado, porque você deve amar a pessoa mais até do que você se ama. E aí Paulo diz, eu não ia saber que isso era pecado se a lei não tivesse me dito que era pecado. Por isso é tão importante no evangelismo nós expormos a lei de alguma maneira também. E quando o apóstolo Paulo traz esse argumento aqui para o contexto da igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, quando você fala coisas que as pessoas não entendem, ele não vai entender a lei. Ele não vai saber que ele é pecador. Então, se ele não precisa ser salvo, qual é o evangelho da salvação? Salvação de quê? Agora, se você expõe o evangelho, a lei, a essa pessoa, de maneira que ela entenda, então os segredos do coração são manifestos. Ou seja, aqui surge o pecado sendo exposto aos próprios olhos da pessoa. Uma reação que é muito comum em toda a Bíblia. Quando alguém se depara com a santidade de Deus, ele reconhece a sua pecaminosidade. Ele reconhece que ele precisa buscar a Deus, ele precisa ser aceito por Deus, perdoado por Deus. E então, aqui os segredos do coração, os pecados que estão lá escondidos, que ninguém sabe. A cobiça, por exemplo, algo que não é exposto tão claramente, está lá dentro do seu coração. Você tem esse sentimento e esses desejos, essas vontades, mas os seus pais não sabem, os seus irmãos não sabem, as pessoas da igreja não sabem, isso está guardado. E ele diz, quando o evangelho é exposto, então para você mesmo, o segredo do seu coração é exposto diante dos seus olhos e você tem vergonha daquilo. E você diz, ai de mim, eu sou uma pessoa impura, eu preciso desse Deus santo para que eu seja santificado. E aí ele diz, e assim prostrando-se com a face em terra, que era comumente uma reação de alguém que se submete a uma autoridade. Você conhece o pecado do seu coração e a sua reação automática e imediata é, eu me abaixo diante da santidade de Deus, porque eu não sou nada diante de tudo o que Ele é, eu preciso dele, Ele não precisa de mim. Então muda essa proposta evangelística, onde as pessoas, eu já mencionei para vocês, indo daqui para Alexânia, já chegando em Alexânia, você tem um outdoor de um dono de uma fábrica de caixas d'água, onde ele coloca lá, dê uma chance a Jesus. Como assim? Jesus precisa que eu dê uma chance? Então que Deus tão fraco é esse, que precisa que eu, miserável pecador, dê uma chance para ele? Não é dessa forma que o evangelho alcança as pessoas, porque esse evangelho não é o evangelho de um Deus todo-poderoso que escolhe se humilhar para que você, por amor, seja salvo por ele. Dê uma chance para Jesus. Isso não traz a pessoa a uma correta relação, porque se ela dá uma chance, então Deus abaixa o rosto em terra e essa pessoa então diz, eu vou dar uma chance para você, Deus. Eu vou viver esse evangelho, essa lei dos crentes. Se eu não prosperar em um ano, se eu não alcançar meu $1 milhão em um ano, então acabou a sua chance, eu saio da igreja e volto a viver a minha vida, porque o que eu mais quero é prosperidade. Percebe o que estão fazendo com o evangelho? E Paulo diz, irmãos, vocês estão deturpando o culto e com isso deturpando o evangelho, e vocês precisam voltar a agir de maneira amadurecida, inteligente, racional no culto, para que haja entendimento. Por meio do entendimento, haja convencimento e arrependimento.
e então conversão e a vida prática da igreja. Essa pessoa adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. E assim ele encerra, mostrando que se o culto é feito da maneira correta, as pessoas olham para nós e dizem, Deus está ali. Se o culto é uma desordem emocional, bagunçada, as pessoas dizem, isso não é de Deus, isso é uma bagunça e eu não vou me envolver com essas pessoas. Nós precisamos ter consciência disso. Na nossa igreja, no nosso meio de ser, né, método de ser, jeito de agir, isso já é bem mais tranquilo, mas ainda assim nós precisamos então entender por que somos assim. Às vezes você vem à igreja presbiteriana, você acha algumas coisas interessantes, então você começa a participar. Mas então, algumas pessoas que você chama para visitar, elas vêm aqui e dizem, mas aquela igreja é tão parada, tão racional, aparentemente tão fria. E às vezes você fala, eu também acho estranho, mas assim, lá eu fui acolhido e eu vou ficar lá. Não, nós temos um motivo de ser do jeito que somos. E nós precisamos então estar preparados para dar razão a todo aquele que nos perguntar por que nós agimos assim? Por que nós entendemos assim? Então, aqui há a instrução para nós sobre o porquê somos como somos. E é lógico que eu preciso frisar aqui, é muito importante, nós não podemos nos apoiar em um texto como esse e nos acostumar com um culto verdadeiramente frio, porque nós não somos frios. Nós somos racionais. Frios, não. Um crente verdadeiro, ele é fervoroso e ele não separa as emoções da racionalidade. E nós não podemos propositalmente afastar a nossa emoção do culto, porque senão não estaríamos adorando em espírito e em verdade. Nós precisamos estar aqui com um coração sincero, com toda a nossa atenção, com toda a nossa inteligência, mas também com toda a nossa emoção. E participarmos ativamente. Se é para cantar, vamos cantar, todo mundo. Em voz alta. Nós estamos adorando a Deus. Se é para orar, vamos estar atentos ao que está sendo dito, para que você possa concordar. Do contrário, você discorda da oração e está dizendo amém no final. Se a pregação está sendo aqui exposta, né, a palavra está sendo exposta, você deve estar atento para julgar se é bíblico ou não, se está certo ou não, e então participar ativamente desse momento de edificação. Do contrário, você está agindo de maneira erradamente religiosa, ou friamente religiosa, como eu costumo dizer, de maneira mecânica. E Deus não procura adoradores que ajam ou que adorem de maneira mecânica. Inteligente sim, sem emoção, não. Que Deus, então, assim, nos conceda um culto cada vez mais bíblico, mais repleto de sinceridade, de adoração e de fervor verdadeiro, em que todo o nosso ser esteja aqui presente, adorando a Deus com o nosso entendimento e também com o nosso coração, amando a Deus e amando uns aos outros.